Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta quarta-feira, as quartas do sofá, né? No Algo a Mais, toda quarta-feira a gente traz assuntos que possam vir a agregar aos relacionamentos, à vida feminina principalmente, né? Então deixar as nossas manhãs mais gostosas também. Hoje nós vamos falar sobre fisioterapia pélvica. Estaremos recebendo a Cássia Colla, que é fisioterapeuta pélvica e obstétrica, e também a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações. Fica conosco que o papo hoje vai estar ótimo. E eu gostaria, então, de agradecer ao pessoal que nos apoia, a RP Mercados, a Interna Imóveis e Decorações, a Kiron Centro Cultural, a Pazinato Odontologia e a Beneduzi que me veste. Então, vou iniciar essa manhã com as meninas. Sejam muito bem-vindas. Cássia, Rosângela, entrem. Bom dia. Bom dia, bom dia. Sentem à vontade, gurias. Obrigada. Então, hoje falando sobre fisioterapia pélvica. Gente, você tem curiosidade de saber como funciona mais isso? Eu tenho. Sinceramente, hoje eu vou tirar muitas dúvidas aqui. E justamente eu vou pedir para as meninas se apresentarem para iniciarmos o nosso papo. Rosângela, bom dia. Bom dia, Cássia. Muito bom falar sobre esse assunto. Hoje desmistificar alguns tabus também. As mulheres vão conseguir aprender muitas coisas, levar várias dicas aí para o relacionamento, para a vida como mulher. É um programa que vai ajudar muito no quesito autoconhecimento do corpo. É isso. Para quem não me conhece, eu sou Rosângela Matos, da Descomplicando Relações. Todos os dias eu ajudo mulheres e casais do Brasil inteiro e é muito bom estar aqui com vocês na quarta-feira do sofá. Muito obrigada, Rô. Cássia, seja muito bem-vinda nessa manhã. Te apresenta para o pessoal em casa. Bom dia. Um prazer estar aqui falando sobre esse assunto que é muito importante, mas também é muito pouco falado, né? Então, eu sempre gosto muito de falar. Bom dia, Laura. Bom dia, Rosângela, a quem está nos assistindo. Então, eu sou fisioterapeuta pélvica e obstétrica, como você falou. Eu sou fisioterapeuta há 6 anos. Me formei pela URGS, em Porto Alegre. E desde o iniciozinho da minha graduação, eu já sabia que eu queria seguir nessa área. Então, já faz aproximadamente 10 anos que eu atuo nessa área. Ainda desde a faculdade eu fazia estágio na área, né? Eu sempre fiz pesquisa, também trabalho com pesquisa nessa área. Então, eu me formei já sabendo, né, que eu queria seguir e fiz, então, especialização em saúde da mulher e mestrado em ginecologia e obstetrícia também pela Faculdade de Medicina da URGS. Então, hoje eu atuo somente com fisioterapia pélvica e obstétrica. Estou atendendo junto à Clínica Revitale, que inclusive teve um programa que vocês também conversaram, né, sobre empreendedorismo feminino, e a Denita esteve com vocês. Isso. E é um pouquinho, mais ou menos é isso. Que legal, Cássia. E então vamos começar, Cássia, para que as pessoas em casa entendam o que é fisioterapia pélvica. O que se trabalha numa fisioterapia pélvica? Bom, a fisioterapia pélvica ela é uma área relativamente recente da fisioterapia. Ela está em muito crescimento, então a gente tem visto muito resultado, né? Cientificamente ela já é muito bem estabelecida, já é uma recomendação assim mundial, né? Apesar de ser nova. E ela se trata da especialidade da fisioterapia que trata das disfunções do assoalho pélvico, né? Então, ali entram várias disfunções. Então, para quem não sabe o que é o assoalho pélvico, eu vou explicar um pouquinho, que acho que já é a base do nosso assunto também, né? Então, que seria a musculatura que circunda a vagina, o ânus e a uretra na mulher, né? E que fecha lá embaixo os nossos ossos da pelve. Então, essa musculatura, ela tem funções muito importantes. Por exemplo, é ela que faz a continência urinária e fecal, é ela que está intimamente relacionada com a relação sexual, né? Com o parto normal, com a sustentação do bebê também, mesmo se for cesárea ou parto normal, é ela que segura o bebê durante os 9 meses, ela que segura os nossos órgãos pélvicos também lá em cima, então ela tem funções extremamente importantes, né? E apesar dela ser tão importante, a gente cuida muito pouco dela, e a gente fala muito pouco dela. Então as disfunções nas mulheres são muito prevalentes, né? A gente vai conversar um pouquinho depois sobre elas,
mas a gente tem disfunções assim que acometem mais de metade das mulheres e é algo bem sério e muito pouco falado e comentado. Então, por isso que é um prazer a gente estar abordando esse assunto hoje. Com certeza. Rosângela, pouco falado, provavelmente um tabu muito grande a gente falar e hoje abertamente, né, sobre a parte pélvica da mulher. E isso sim tem uma relação muito grande com a autoestima da mulher, né, Rô? Sim. E isso, para casar e tudo mais, também deve afetar muito Tem um impacto. a relação e tudo É um mais. tema sobre saúde da mulher, mas é um tema também que impacta na autoestima e impacta na vida amorosa. A Cássia vai explicar pra gente hoje, né, muitas dúvidas que surgem, e uma mulher que não está bem com ela não fica bem em nenhuma das áreas da sua vida. Então, existe um impacto muito grande na autoestima da mulher quando ela está com incontinência urinária ou quando ela não consegue ter uma relação prazerosa, porque sim, existe um impacto nisso também. A autoestima é impactada e muitas vezes essa mulher se fecha até mesmo na relação por vergonha de compartilhar com o parceiro que, por exemplo, vai para academia e fica molhada. Então, existe um impacto muito grande nessa mulher que começa a se diminuir, começa a se desmerecer. E esse assunto agrega absurdamente. Uhum. E, Cássia, as coisas, vamos dizer, para qualquer idade, porque se tem muito a ideia de que, se tem alguma disfunção é quem já é mais de idade, quem já passou por muitos partos, ou para quem, né? E isso não é a realidade. Não, Laura. Na verdade, claro, as mulheres, conforme o envelhecimento, elas vão sim apresentando um agravamento dessas disfunções, mas a gente tem visto muitas disfunções em mulheres jovens, mesmo mulheres sem filhos também, né, sem gestações. E, inclusive, a fisioterapia pélvica vem surgindo muito com um enfoque mais preventivo também. Então, mesmo mulheres que não têm nenhum problema, como a gente sabe que esses problemas são extremamente comuns, elas fazem de uma forma preventiva. Então, mesmo não tendo nenhuma disfunção, pode ser feito para evitar que esses problemas venham a surgir. E mulheres jovens, sim, também apresentam bastante disfunção, principalmente na questão de disfunções sexuais, que a gente vai entrar mais um pouquinho depois, mas também incontinência urinária, a gente tem visto, assim, até mesmo na faixa etária de 20 anos acontece. E a fisioterapia pélvica, quanto mais jovem a mulher, mais fácil é o tratamento. Então, por isso que é importante que venha o mais cedo possível, né? Sim. Que não deixe se agravando a situação. E as causas? A gente pode pontuar algumas causas que as pessoas podem até estar cuidando para que evite, por exemplo, dizem que continência é pela força que tu coloca, às vezes fazendo um exercício, fazendo... Existem formas de prevenir Com certeza. Assim, algumas dicas que as pessoas, assim, disfunções que são mais tranquilas, para que a pessoa em casa possa ter cuidados, né? Então, primeiramente, todos os nossos hábitos urinários e evacuatórios são muito importantes. Então, hoje em dia, a gente tem a mania de ir com o celular por tudo, né? Até no banheiro. A gente não presta mais atenção à maneira como a gente está urinando, à maneira como a gente está evacuando. Então, às vezes, na primeira consulta, eu sempre pergunto para as pacientes se elas vão muito ou vão pouco e elas nem sabem me dizer, né? Se vão muitas vezes urinar, enfim. Então, a gente acaba não prestando atenção. Então, a primeira dica que é muito importante, a gente sempre urinar com muita calma, estando relaxada, né? Não fazer de qualquer forma apressado e ir várias vezes por dia. Isso é um fator de risco grande para infecções urinárias, por exemplo, para retenção urinária, para as disfunções sexuais também, né? Então, cuidar bastante também da questão de ingesta de água, né? Isso todo mundo sabe que é algo realmente muito importante, mas na nossa parte urinária, evacuatória e na relação sexual também tem uma importância muito grande. E também alguns hábitos do dia a dia. Por exemplo, mulheres que já sabem que têm uma fraqueza de assoalho pélvico grande ou que já têm sintomas, não é recomendado que façam exercícios com muito impacto, né? Exercícios com pulo, com muito peso, porque no momento do impacto e do peso, vai haver uma expulsão desse assoalho pélvico, ele vai se tornando cada vez mais fraco. Outra dica, então, bem interessante também, agora, nessa época de Covid, também, inclusive, a gente tem visto piora de situações em função disso,
porque o fato da gente tossir e espirrar repentinamente também gera uma sobrecarga. Então, toda vez que a gente vai tossir e espirrar, quando conseguir lembrar, o ideal é a gente fazer uma contração da musculatura antes. A gente apertar, como se fosse segurar o xixi, e aí depois tossir e espirrar. Então, isso seriam alguns exemplos de dicas. Claro que tem muitas outras também. Mas são coisas que é bom porque pro dia a dia, para quem já sofre com alguma coisa, já diz, opa, vou tentar, cuidar, contrair na hora de tossir, enfim. Isso é bem importante. E, Rô, como tu recebe, por exemplo, as mulheres muitas vezes e elas te colocam essa situação de que elas têm alguma disfunção, alguma coisa e que está incomodando elas? Sim. Como é que tu recebe Dentro do processo, elas abrem coisas que são muito particulares, né? E eu encaminho, por isso que é um assunto que eu adoro. Porque eu já peguei alguns casos de vaginismo, e que é necessário uma ajuda, além de uma terapia sexual, também uma ajuda de uma fisioterapeuta. Vários casos de mulheres que não têm um prazer na relação justamente porque elas não conseguem ter um domínio do assoalho pélvico. Mulheres que têm muito, assim, e absurdamente mulheres novas, né? A grande questão é mulheres novas, a faixa etária que eu atendo, claro, já atendi mulheres de 60 anos, mas eu atendo mulheres na média de 28 anos a 48 anos. E mulheres que muitas vezes não tiveram filhos ainda e que já estão com uma dificuldade ou uma fragilidade no assoalho pélvico. Comentando muitas vezes que percebem situações em que estão com alguns sinais que não tem um fortalecimento, e isso impacta, porque a mulher começa a pensar, o que tem de errado comigo? Por que isso está acontecendo comigo? E aquela mulher que já tem uma questão de baixa autoestima e que se vê numa situação dessa, ela vai se diminuindo, ela vai achando que ela é o problema e muitas vezes não procura ajuda, não conversa com o parceiro sobre o que está acontecendo. Então, dentro do processo, a minha primeira indicação é, fale abertamente com o teu parceiro sobre o que você está sentindo nesse momento, sobre como você está se sentindo nesse momento, porque muitas vezes o outro não sabe e acha que o problema também é com ele. Então a mulher começa a fugir da relação sexual, a mulher começa a ter vergonha do próprio corpo e ele começa a criar os monstrinhos dele também, achando que é alguma coisa com a relação, e muitas vezes não é. É a mulher que não está bem com o corpo dela. Por isso que eu sempre falo que o nosso corpo, ele precisa ser o nosso melhor amigo. E quanto mais a mulher tem conhecimento do seu corpo, mais ela consegue perceber os sinais no início, porque muitas vezes a mulher só vai perceber que algo não está legal depois de muito tempo. Eu atendi um caso ano passado que ela não sabia que tinha vaginismo. Então ela passou muito tempo sentindo dor na relação, muita dor, e ela não tinha procurado ajuda. E quando ela foi me relatando ao longo do processo, eu falei, isso aqui não é normal, não é normal o que ela está me falando. E eu indiquei para ela, procure ajuda especializada, mas alguém que vai entender da área. E ela foi ao médico e entendeu que ela tinha vaginismo. E aí ela começou todo o processo dos exercícios de Kegel, acredito que é esse o nome, né? Isso, Começou um acompanhamento, começou a fazer terapia sexual e ela teve uma melhora exponencial. Mas eu até vi uma pesquisa que tem uma porcentagem bem alta de mulheres que não têm controle do assoalho pélvico e do períneo e que não sabem, não conseguem, né, ter esse controle e muitas vezes acham que é normal isso, ou sentem dor durante a relação e acham que é normal. Não é normal nada disso. Então, é um assunto que vai trazer para essa mulher que está nos assistindo um conhecimento de, opa, o meu corpo dá sinais que não tá legal, que alguma coisa precisa ser olhada de uma outra maneira. Seja durante o exercício, que eu percebo que não tá legal, tô com uma incontinência urinária, seja durante a relação, que eu estou sentindo dor ou não estou sentindo prazer, alguma coisa precisa ser olhada. Certo. E falando nisso, as principais causas de procura das mulheres em relação à relação sexual e tudo mais, Cássia, como as pessoas podem identificar em casa que elas podem estar com algum problema? Certo. Bom, primeiramente, o que a Rosângela colocou é muito importante. Sentir dor na relação sexual nunca é normal. Né? Então, tem muitas mulheres que acham, se for só no comecinho não tem problema, se for só no momento da penetração não tem problema. Mas não é normal sentir nenhum tipo de dor, né? O momento da relação não é o momento da gente sentir dor. Então, quando acontece uma dor que ela é repetida, né, que não é uma vez isolada, ela começa a ser mais frequente, a gente tem que prestar muita atenção.
Porque o que acontece? Quando a gente tem dor na relação, a gente cria um ciclo. Então, cada vez que a gente for ter uma relação com dor, a nossa musculatura vai se contrair mais, como se ela quisesse se proteger e se fechar. E aí, na próxima relação, vai contrair mais e vai sentir mais dor. Então, vai gerando um ciclo que vai se retroalimentando. Por isso que é muito importante a gente identificar e procurar ajuda cedo, né? Porque a situação pode se agravar. E aí, como a Rosângela falou, pode, por exemplo, desencadear um quadro de vaginismo, né? Que talvez quem está nos assistindo não saiba o que é o vaginismo. É quando a mulher, ela tem contrações involuntárias dessa musculatura. Então, por exemplo, no momento da relação, ou quando ela vai na consulta com o ginecologista, ou para usar um absorvente interno, fica muitas vezes impossível. Né? Então, só para vocês terem uma ideia do quanto isso é sério, eu já atendi pacientes com relacionamentos de 5, 6 anos que nunca tinham conseguido ter uma penetração e que foram me procurar porque queriam engravidar. Então, é um assunto realmente bem importante e a gente desconhece porque as pessoas se sentem muito constrangidas, né, para dividir esse tipo de situação. A dor na relação, mesmo sem característica de vaginismo, que seria um caso mais sério, né, a gente pode dizer assim. Então, a gente também tem um nome para isso que se chama de dispareunia, que seria somente a dor na relação. Então, ela pode ser desde a primeira relação ou ela pode surgir a partir de um determinado momento. Então, por exemplo, quando a pessoa está muito nervosa ou passou por algum trauma, né? E aí, a partir daí, essa dor começa a aparecer. É muito, muito, muito comum, né? Muito mais comum do que a gente imagina. A gente tem pesquisas mostrando que mais de metade das mulheres tem algum desconforto ou alguma disfunção sexual, né? Então, é um número bem alto. E atualmente as mulheres têm entendido um pouquinho melhor, têm procurado mais ajuda, mas ainda tem muitas mulheres que, como eu comentei antes, passam anos com aquele sofrimento e elas acham que o problema é só delas, que não existe mais ninguém com esse problema. Né? Então, existe uma outra disfunção também que se chama vulvodínia, e que essa seria uma dor mais na região externa, então na região externa da genitália, na vulva. Então, por exemplo, quando a mulher senta, usa uma calça apertada, ela sente dor. Isso é uma dor crônica, né? Se não tem, claro, tudo isso a gente tem que primeiro conversar com a ginecologista, né? Sim. Então, se não tem nenhum fator que explique essa dor, né? Ela não tem explicação, a gente já começa a pensar nesse tipo de disfunção. Então, a vulvodínia, essa dor crônica na parte externa, eu mesmo tive uma paciente que quando eu falei para ela, tu está com vulvodínia, ela se emocionou muito, ela começou a chorar assim, porque ela disse, eu achei que isso era uma coisa que era só minha, que não existia um nome para isso, né? Então, realmente são situações bem sérias. E além dessas situações mais sérias, a gente tem também, como a Rosângela já trouxe, todas as disfunções mais frequentes, como, por exemplo, o ressecamento vaginal, que a gente sabe que é muito comum no pós-parto e na menopausa, em outras fases da vida, por medicação, enfim, né? A dificuldade ou a incapacidade de atingir o orgasmo também é uma disfunção, a gente chama de anorgasmia. Então, muitas pessoas talvez se identifiquem e nunca se deram conta de que elas possam ter uma disfunção, claro, né? E não é normal. É isso aí. Gente, esse papo tá muito legal. Até eu vou pedir, Rô, em relação a isso, todos os relatos e tudo mais, eles têm um impacto direto na vida do casal, sim, né? Porque a gente ouve aqui a fisioterapeuta falando, a Cássia, são coisas que incomodam a mulher, incomodam muito, mas isso começa realmente a ter aquele impacto no relacionamento, né? E na autoestima, como tu falaste, também. Na autoestima, pois é. Porque está muito ligado com o feminino também. Imagine, Laura, uma mulher que está numa fase que ela quer ser mãe e que ela não consegue ter uma relação satisfatória com o parceiro. É uma relação de dor. E ela começa a acreditar que ela não é boa, nem boa o suficiente para ser mãe. Nesse momento ela começa a pensar muitas coisas. Ela não é boa o suficiente para dar prazer ao parceiro ou para sentir prazer. Então tem impacto direto com o nosso feminino, porque sim, nós temos uma ligação direta, né, com o nosso órgão sexual, e nesse momento a mulher começa a acreditar. A Cássia falou uma coisa incrível: quando a minha cliente descobriu que ela tinha vaginismo e outras situações de clientes que nunca tiveram orgasmo, com muito ressecamento, que ia ter a relação e acabava existindo um sangramento, e essa mulher ficava extremamente envergonhada ou tímida, não conseguia falar para o parceiro, olha, precisamos buscar uma forma de resolver isso. Quando vários momentos que eu indiquei algum tipo de trabalho, ou
elas foram por conta e descobriram o nome do problema, elas ficaram felizes. Olha que incrível, por quê? O descobrir que você não está sozinha é incrível para a mulher. Você não está sozinha, você tem um problema, uma disfunção, no caso, que outras mulheres têm também. Você não é anormal. E que tem nome. E que tem nome. O nome é muito importante. O nome é importante porque a partir do nome você tem um diagnóstico e você entende que existe uma solução. O nome tem esse poder. Então, quando nós falamos da saúde da mulher, parece uma coisa que não está ligada com o relacionamento amoroso, mas está, porque dependendo da qualidade dessa minha relação com a minha saúde íntima, vai ter um impacto na minha relação no casamento. Por exemplo, uma mulher que tem algumas questões ligadas, por exemplo, com fungo. Você não vai querer ter a relação, você vai fugir disso. Ou você tem vergonha com relação ao teu órgão sexual, você não sente que não tem uma boa performance, não consegue dar prazer, não consegue sentir prazer. Aquela mulher que não tem prazer, muitas vezes acaba mentindo pro parceiro para fazer com que ele se sinta importante dentro da relação e não tem coragem de contar para ele que não está sentindo prazer porque não quer que ele se sinta mal como ela está se sentindo. Ou muitas vezes não tem uma abertura para falar sobre o assunto. Porque, infelizmente, para os casais, a maioria, sexo ainda é tabu. Os casais não conversam sobre esse tema. E esse não é um tema que deve ser conversado escondido, com sussurro. Não é um tema proibido, o casal precisa conversar e de forma aberta se algo está acontecendo. Então, quando a gente traz um assunto desse à tona, vai abrindo um leque de possibilidades para as pessoas que provavelmente alguém vai ser impactado com esse programa, vai ouvir e vai falar, eu tenho esse sintoma, eu vou procurar ajuda, isso não é normal. E principalmente, dor não é normal. Porque os relatos de dor dentro do processo, eles são muito comuns. Eu não tenho uma estatística hoje dentro de todas as mulheres que eu já atendi, que foram centenas, mas é comum. Comum, assim, e tem um impacto muito grande. Então, falar não só numa roda de amigas, mas falar com o parceiro também. Isso abre que a saúde da mulher, a saúde do homem também, mas hoje nós estamos falando mais da saúde da mulher, a saúde íntima, ela precisa ser debatida. É isso aí. Até mesmo, Rô, porque quantos relacionamentos podem ter, né, se perdido porque teve problemas que não foram conversados, né? Essa minha cliente do ano passado, Laura, e outras situações também, o problema, ela me procurou por problema no relacionamento. Não era nem problema de autoestima na época, uma mulher extremamente bem-sucedida, uma empresária, com problema no relacionamento. Por quê? Porque ela estava em um processo de fuga da relação, porque era uma situação muito ruim para ela, e ela fugia, literalmente. Eles começaram a brigar por outros motivos. Então, quando existe uma investigação do que não está funcionando na relação, vão se tirando as camadas, e aí nós chegamos na questão sexual, porque quando ela trouxe até mim o problema, não foi com esse ponto, ela foi falar comigo sobre isso lá na 5ª sessão. Antes ela me trouxe que o marido era assim, assado, que o marido pressionava ela, que eles estavam brigando por outras questões. Por quê? Naquele momento ela já estava fugindo do contato com o marido. Então, ele convidava para jantar, não, eu tenho uma reunião, eles estavam distanciados, e chegou o momento que ele falou em divórcio. E aí foi o momento que ela falou, não, eu não quero perder o meu marido. Mas ela só via os outros problemas da relação, que sim, tinham pontos a serem ajustados. Só que um ponto engraçado nisso tudo é que, muitas vezes, quando a gente vai olhar para o casamento, e existe um pilar antes da sexualidade, que é a admiração, porque a admiração alimenta o amor. Mas o segundo pilar é a sexualidade, e não é só o ato, é a química do casal, é a proximidade do casal, aquele casal que fica perto, que toca. Quando o casal começa a se distanciar demais, quando não existe mais uma química, quando o ato ele tem uma conexão com dor, quando não é mais bom esse momento de sexualidade, o casal vai se afastando. E quando chega-se lá, opa, por que essa relação não está funcionando? E aí é o momento que muitas coisas vêm à tona. Então, sim, muitas mulheres vão terminar uma relação, vai existir um divórcio, provavelmente muitas pessoas já se divorciaram porque estavam com questões ligadas à sua sexualidade, seja por um trauma, seja por uma disfunção, e não procuraram ajuda. É isso aí. Então, para continuar o nosso papo dessa manhã, que tá bem legal, eu acredito que vai ajudar muita gente em casa. Como eu disse, eu vou tirar muita dúvida ainda essa manhã. Então, pessoal, fica conosco que no próximo bloco a gente vai continuar com esse tema que é a disfunção, né, pélvica, a questão da fisioterapia pélvica. Então, até mais.
Basinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Basinato Odontologia, construindo novos sorrisos. Há 20 anos, a Interne traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. E pensando em você, para comemorar esta data especial, a Interne lança 3 sorteios para deixar seus ambientes ainda mais lindos. São 2 sorteios pelas redes sociais e 1 pela loja física. Interne, móveis e decorações. Pessoal, nos acompanhem na próxima quarta-feira no programa Mulheres, dia 16 de dezembro, com o tema Meu Filho é Trans. E agora? Nos acompanhem. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Ora bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Viver o que é especial, crescer pra sentir o porquê, conectar o coração nos sonhos que podem ser reais. que tudo que for bom chegue e fique. Feliz e abençoado 2021. Feliz ano novo. Feliz 2021, que esse ano seja repleto de muita saúde, sucesso e esperança para todo mundo. Depois de toda tempestade vem o sol. E para 2021 eu peço mais uma vírgula, para que eu possa continuar alegrando e continuar sendo ainda mais feliz. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos com o programa Algo a Mais das Quartas do Sofá, né? Nesta quarta-feira super especial, falando sobre fisioterapia pélvica. Então, você que tem dúvidas e tudo mais, contate sempre um profissional, tira as suas dúvidas, não quer escrever hoje na live? Não escreve, não é necessário. Temos a Cássia aqui justamente porque ela vai estar falando sobre todos esses poréns que acontecem no universo feminino, né, que nos atingem de uma forma que a gente não tem, muitas vezes, a noção de que a amiga do lado pode estar passando pela mesma coisa. A gente não troca essa, né, não faz muito essa troca. Então, hoje de manhã, estamos chamando atenção para todos esses detalhes que podem, né, fazer com que a tua vida esteja de uma forma não tão legal, tanto
sexual íntima, né? Se tu não tem parceiro, enfim, mas é a tua intimidade, né? Isso é muito triste. Então, vamos tirar nossas dúvidas, vamos resolver os nossos problemas. E eu queria mandar um abraço aqui para Lúcia Foscarini, que mandou um bom dia para as meninas, para Sabrina Cola, conhece, Cássia? Assunto super importante. Mandar um abraço para minha mãe, que está me assistindo, a minha maior telespectadora, né? Assunto muito importante, né? Obrigada, mãe. Também a Jo Cola, bom dia, Laura, Rosângela e Cássia. Programa excelente, assuntos importantes abordados com muita seriedade e competência. Parabéns a todas e a Conecta por tratar de temas tão sérios. Então, muito obrigada, Jo, mãe da Cássia também, né? Que bom, as famílias estão conectadas, né? Então, agora, Cássia, voltando ao nosso assunto e de uma forma bem pertinente, eu acho que as pessoas precisam saber que existem técnicas diversas que são trazidas, como o pompoarismo. Até interessante depois, qualquer coisa, se tu puderes falar um pouquinho sobre essas técnicas gerais. Porém, qual é a diferença delas para a fisioterapia? Certo. Bom, na fisioterapia, Laura, a gente também trabalha com exercícios da musculatura íntima. Esse seria, sim, o nosso carro-chefe, né? É um dos recursos que a gente mais utiliza. Porém, não são todas as mulheres que têm indicação para fazê-los, né? Então, o pompoarismo, ele é uma prática muito antiga, né? Onde a gente utiliza instrumentos para fazer os exercícios do assoalho pélvico, mas ele só seria indicado para mulheres que já têm uma consciência bem avançada dessa musculatura. Então, por exemplo, mulheres que têm disfunções, como a gente estava falando, de dor na relação, de vaginismo, elas não têm indicação para fazer pompoarismo, né? Mulheres que têm essa musculatura muito fraca, também não. Elas vão iniciar com exercícios sem acessórios e vão evoluir de forma gradual. Então, a fisioterapia pélvica, a primeira diferença dela é que a gente faz algo totalmente individualizado. Então, essa paciente, num primeiro momento, ela é avaliada. A avaliação é muito tranquila, né? Não tem dor, não tem desconforto, não é constrangedor, né? Quem é minha paciente sempre fala, nossa, eu deveria ter vindo antes, porque às vezes elas ficam com medo, algo muito diferente, mas é muito tranquilo. Nessa avaliação, então, primeiro a gente conversa bastante e depois a gente avalia a musculatura. Então, ela já vai ter todas as respostas, se a musculatura está fraca, se a musculatura está cansando rápido, se está tensa, tudo isso já é dado num primeiro momento e ela já vai com o tema de casa, né? Então, são exercícios que envolvem o corpo todo, não somente o assoalho pélvico. Eu trabalho muito nessa linha justamente porque a gente sabe que o tanto emocional como a parte de condicionamento físico é tudo muito interligado, né, com a nossa saúde íntima. Então, elas trabalham vários exercícios. Porém, na fisioterapia pélvica, a gente tem equipamentos específicos para que isso seja feito de uma forma mais especializada, né? Então, nós temos, por exemplo, o biofeedback. É um equipamento onde a gente coloca uma sondinha na paciente, ela vai fazer os exercícios propostos olhando numa tela um gráfico conforme a contração que ela faz, conforme o relaxamento. Então, é como se fosse um videogame, assim, né? Eu coloco o que eu quero que ela faça, um desenhinho, e ela vai me acompanhando, ela vai seguindo com a musculatura íntima, né? Temos outros recursos daí, dependendo da indicação, como eletroestimulação. Então, existem muitas pacientes que não conseguem contrair essa musculatura. Isso é importante a gente falar também, porque atualmente a gente está numa onda muito grande de exercício online, né? E isso a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não é que não possa fazer. Porém, essa musculatura é algo que a gente tem muito desconhecimento. Então, muitas vezes a paciente vai fazer de uma forma errada, ou não tem indicação, como eu falei anteriormente, para fazer, né? Primeiro ela precisa relaxar, então a gente não tem indicação de exercitar quando tem que relaxar num primeiro momento. E aí ela pode se prejudicar fazendo esses exercícios sem um acompanhamento. Então, o ideal sempre é passar por uma avaliação de uma profissional. Depois pode até, se quiser, se na avaliação tiver tudo certo e quiser fazer em casa, com acompanhamento online, tudo bem. Mas a gente tem que primeiro saber como é que está a nossa musculatura. Cássia, já imaginou, só para uma brincadeira aqui bem, né? Já imaginou, né? Vai ver os teus videozinhos online, vai colocar coisa, opa, cadê? E aí, vai resolver como a situação? Corta pro hospital? Né? Então, assim, tem situações que vai procurar coisa online e vai
ficar introduzindo coisa que não deve, vai... Pessoal, pelo amor de Deus, né? Eu acho que tu tá com algum probleminha, tá com algum receio de... Poxa, temos, tipo a Cássia, uma guria super nova, é legal, tipo, vai te entender super bem, então procura, né? Porque é uma situação, né? Tu vai tá brincando com o teu íntimo e daqui um pouco causando um problema muito maior, né, Rosângela? Muita gente procurando coisa online. Sim. E claro, tem profissionais muito bons no mercado hoje, Sim. que tem muita experiência, até fisioterapeutas fazendo cursos, mas é importante entender que cada indivíduo é único. E quando a pessoa não existe receita mágica. E dentro do pompoarismo tem uma linha muito semelhante, né, Cássia, que os exercícios, eles não têm não são por níveis, né, eles existem não são considerados brinquedinhos, são considerados acessórios, né, então tem as bolinhas, umas com peso, outras sem peso, existe uma série de acessórios para praticar o pompoarismo, mas quando a mulher tem uma disfunção, pode prejudicar, inclusive no caso do vaginismo, né, Cássia? Com certeza, com certeza. O pompoarismo, ele é sim uma linha de exercícios, mas dentro da fisioterapia pélvica a gente trabalha mais com outras linhas. Temos, por exemplo, os exercícios de Kegel ou Kegel, como a Rosângela comentou antes, que é uma série de exercícios também sem nenhum instrumento, né, que eles são, inclusive, mais seguros para fazer num primeiro momento, né, então a gente ensina, a paciente faz em casa. Além desses exercícios, a gente tem vários outros instrumentos, a gente tem eletroestimulação. Então, por exemplo, aquela paciente, daí já não seria tanto para disfunções sexuais, né? Mas aquela paciente que urina muitas vezes por dia, ou que levanta várias vezes à noite para urinar. Também tem indicação de fisioterapia pélvica. E aí é uma coisa meio maluca, porque a gente coloca uma eletroestimulação no tornozelo da paciente, que é no trajeto que pega o nervo que nerva a bexiga, né? E a gente consegue fazer essa bexiga relaxar e a paciente diminui muito o número de micções dela. Então, a gente tem instrumentos diversos, né? Tem diversos aparelhos. Agora, eu estou trabalhando também com o laser, né? Então, o laser, por exemplo, para quem fez episiotomia, que é o cortezinho na hora do parto, para quem fez cesárea, para quem tem também dor na relação, né? Então, são vários recursos parecidos com os recursos da fisioterapia convencional, porém aplicados para a região íntima, né? Tu vê, né? Então, muitas vezes a gente tem aquele receio enorme, porque eu vou ter que ir lá, poxa, ela vai pôr alguma coisa no meu tornozelo, né? Tipo, tá tudo bem. Tá tudo bem, gente. Tipo, pra ver, a gente às vezes faz, né, um dragão para o que é algo muito mais simples, Isso é importante, Laura, a gente falar, porque inclusive, só para deixar bem claro, se a paciente não se sentir à vontade com o toque na região íntima, eu não faço até o momento em que ela se sentir à vontade. Sim. Então, claro que para mim a avaliação é muito importante, né? A gente trabalha diretamente com essa musculatura e para mim realmente é uma musculatura, né? Então, para mim é algo muito tranquilo, mas eu sei que muitas vezes para paciente não é. Então, essas pacientes que têm dor na relação, às vezes num primeiro momento eu sinto que ela não está preparada para uma avaliação física. Então, a gente só conversa, eu dou exercício para fazer em casa, dou mudanças no estilo de vida e aí a gente vai seguindo assim até que ela me dê um ok. Então, nada é forçado, não é nada assim desconfortável, é muito tranquilo mesmo. Certo. E Cássia, como a gente vê que muita gente procura porque diz, ou tá de uma forma mais, digamos, frouxa, né? Que existe até porque dizem que depois de partos, principalmente antigamente se falava muito porque tinha 12 filhos, né? Tinha, né? E tem essa questão de deixar um pouquinho mais firme. E existe o lado de mulheres procurarem. Claro que tem a questão do vaginismo, pelo que eu entendi que vocês comentaram, são contrações involuntárias. Mas existe pessoas que dizem, não, é literalmente contraído, é literalmente firme, e isso é um problema, tipo, não, é como ele pode ficar muito como eu posso dizer? Flácido, né? Isso. E tem quem é firme demais, que não é o problema de não conseguir fazer a introdução e tudo mais, mas que pode procurar ajuda quando fica muito firme, no caso. Laura, o que acontece? Como é um músculo, ele tem o comportamento igual a qualquer outro músculo. Então, ele pode ser fraco, né? Ou flácido, né? Ou hipotônico, como a gente chama.
que aí é quando a pessoa normalmente tem sintomas como bexiga caída, né, que a gente chama assim os prolapsos, perdas de urina, pode ocorrer perda de fezes, então são vários sintomas esses relacionados à fraqueza muscular, né? E a gente tem, por outro lado, a tensão muscular. Então essa musculatura, ela pode ficar tensa da mesma forma que a nossa musculatura das costas fica com aquelas bolinhas, sabe quando dói a gente aperta uma bolinha de músculo enrijecido? Também acontece internamente lá na vagina. Então, é a mesma coisa que qualquer outro músculo. Quando a pessoa tem essa musculatura tensa, ela precisa se tratar, porque aí começam a surgir os sintomas relacionados à tensão. Então, ali a gente tem, por exemplo, constipação, retenção urinária, dor na relação, infecção urinária de repetição, candidíase de repetição, tudo normalmente relacionado a uma musculatura muito tensa. Então, a fisioterapia pélvica, ela serve tanto para fortalecer, como para relaxar essa musculatura. E aí, claro que tudo depende de uma avaliação inicial, as condutas são totalmente diferentes. Então, quando a paciente precisa de um relaxamento, a gente não faz exercício de fortalecimento, né? São outras técnicas. Mas a gente tem recursos para qualquer disfunção desse músculo, tanto para mais fraco como para mais tenso. E Rosângela, para uma vida mais tranquila, é legal poder, no caso, isso a gente sempre fala, que é muito interessante a gente se conhecer, mas mais do que nunca, tu reforça isso para as meninas que te procuram, né, Sim, Rosângela? Reforço. Porque é uma questão assim, elas ficam, é para a pessoa se sentir mais segura, mais à vontade, então vale muito a pena esse estudo do corpo, né, do seu corpo. Que vale. Até porque a gente trouxe ali duas linhas diferentes, né? Fisioterapia pélvica e o pompoarismo. O pompoarismo é muito mais voltado para a relação sexual mesmo. Para essa mulher que quer sentir mais prazer, que quer proporcionar mais prazer, que quer aprofundar nesse universo aí do pompoarismo, que também é um universo incrível e que traz benefícios incríveis. Hoje a gente está falando muito mais da saúde da mulher. Mas existe esse outro lado sexual que também é maravilhoso e que pode ser um degrau, pode ser um nível avançado dessa mulher que começou com um profissional, que entendeu suas disfunções, que está fazendo as pazes com o seu corpo. Para mim, essa mulher que busca a Cássia ou outro profissional, ela está num processo de autoconhecimento também. A Cássia comentou, essa mulher chega muitas vezes um pouco constrangida, uma mulher que às vezes não tem uma relação íntima com o seu corpo, uma mulher que nunca se viu nua, uma mulher que tem dificuldade muitas vezes para ter uma relação com a luz acesa, uma mulher que esconde a sua sexualidade e de repente, por uma disfunção, ela começa a entender que ela precisa ter uma relação amigável com todo o seu corpo e que não é tabu, e que não está fazendo nada de errado, e que pode pedir ajuda, e que pode falar sobre o seu órgão sexual com naturalidade. Não precisa ser uma coisa escondida, fechada, feia, suja. Não é. Não é nada disso. Então, envolve também, Laura, um processo de autoconhecimento. Porque a Cássia também comentou uma outra coisa. Essa mulher que vai pro banheiro, leva o celular junto e que muitas vezes não presta atenção, né, no momento que ela está ali fazendo, né, suas necessidades, essa mulher muitas vezes não está prestando atenção nela. Ela não está percebendo os sinais e os sintomas e que o corpo não está legal. No caso, que ela está com uma disfunção sexual, ou que ela precisa de ajuda, ou que ela precisa de tratamento. Seja um tratamento ginecológico, seja um tratamento com uma fisioterapeuta. Enfim, essa mulher, muitas vezes, não está olhando para ela. E demora muito para ter um diagnóstico. Então, tudo isso que envolve o autoconhecimento da mulher, ele é muito poderoso, porque ele liberta a mulher. A partir do momento, e a Cássia pode contar um pouquinho pra gente, como é a mulher que chega e como é a mulher que sai. Porque provavelmente essa mulher é muito mais segura, essa mulher está se sentindo mais confiante, essa mulher tem um impacto na autoestima e autoconfiança dela. E isso vai ter um impacto positivo no relacionamento, na vida amorosa, na vida social, porque ela vai se sentir melhor com ela. Acontece isso, Cássia? Acontece, sim, é bem isso mesmo, Rosângela. Na verdade, sim, é um tabu muito grande, né? Então, eu percebo normalmente nas primeiras consultas, aí eu faço algumas perguntas um pouquinho mais íntimas, tudo conforme a paciente vai permitindo, né? Mas, por exemplo, se eu falo nomeio alguma parte do corpo, por exemplo, falo a palavra vagina, muitas mulheres ficam vermelhas, assim, né? Ficam muito constrangidas. E aí a gente pensa, poxa, é uma parte do nosso corpo, né? Como qualquer outra. Então, muitas mulheres têm dificuldade até de nomear as partes do seu próprio corpo.
muita dificuldade de olhar para o seu próprio corpo, e isso é muito sério, porque pensando em vigilância de saúde mesmo, né? Claro. Então, eu trabalho muito mesmo na linha da saúde, né? Então, uma mulher que não olha para a sua região íntima é um problema muito sério, né? Porque se ela tem uma infecção, alguma alteração, ela nunca vai saber, vai demorar muito a saber. Então, isso realmente acontece muito. E essa diferença da paciente que chega para a paciente que sai é muito expressiva, né? Eu, com certeza, tenho algumas pacientes que estão assistindo ou vão assistir, elas vão se identificar, porque a gente começa a rir da metade da fisioterapia para o final, lembrando de como ela chegou, né? Então, normalmente, na primeira sessão, eu tenho lá os aventaizinhos, elas já colocam o avental, se fecham, né, o aventalzinho, e nas últimas elas já nem querem mais saber do avental, né? Elas ficam super à vontade. Então, elas vão se permitindo realmente. Então, eu entendo a minha profissão como um instrumento também de autoconhecimento e de uma certa forma de a gente eliminar um pouquinho esses tabus que a gente tem, né? Entendendo que o corpo é nosso, que é uma questão de saúde, que não tem problema nenhum a gente se conhecer, a gente procurar ajuda. E essa questão dos tabus é algo que, por mais que a gente tenha se empoderado muito nos últimos anos, nós mulheres, a gente ainda traz muito, né? Então, eu acredito que todas as mulheres, são raríssimas exceções que não tenham algum respingozinho dessa nossa longa história de repressão da nossa sexualidade, que é cultural, que é religiosa, né? Que é em vários aspectos da nossa vida. Então, por muitos anos, a mulher tinha que casar virgem, né? Ela tinha que ser muito pura, ela não podia se conhecer, não podia explorar sua sexualidade. E por mais que isso tenha mudado, isso ainda está muito presente. E uma coisa que eu considero muito importante é a questão como a gente educa as crianças em relação a isso. Então, uma das perguntas também que eu faço é como foi a tua educação em relação a isso? Até para eu entender, né, o porquê do problema, enfim. E a grande maioria me diz, era muito, muito reprimida, né, era muito difícil, eu não falava sobre isso, eu sempre fui muito, muito reprimida, enfim. E eu percebo que isso tem um impacto muito grande. Então, por mais que a gente esteja numa outra geração, numa outra fase, a gente teve uma criação de uma geração anterior, que teve de uma geração anterior. Então, eu acredito que uma das formas mais eficazes da gente mudar um pouquinho esse cenário é a gente pensar em como educar, né, as crianças, principalmente as meninas de agora, em relação a isso, com liberdade no seu próprio corpo, com autoconhecimento, mostrando para elas que elas são donas do corpo delas, né? Elas não precisam se resguardar, elas têm que se conhecer, elas têm que saber o que elas gostam. Então, isso eu acho que daqui a uns anos talvez nos mostre resultados muito melhores do que a gente tem atualmente. Até mesmo porque as pessoas têm alguns probleminhas que elas não falam e só agravam eles. Com certeza. Por esse tabu, por essa coisa... mas será que eu vou falar que eu tô com dor? Será que eu vou falar que tenho tal coisa? Será que eu vou, né? O que vão pensar se eu estiver com, né? Já, Então, sabendo que sabendo que no caso a médica já vai saber exatamente, ela já vai ter tido outras experiências com outras pessoas e com inúmeras pessoas que têm esse mesmo problema, né? E as pessoas né, por causa do tabu. Eu já tive casos também, a gente vai conversando, eu vou lembrando, claro, né? De mulheres, assim, casadas há muitos anos e que iam para fisioterapia pélvica escondidas, né? Porque não queriam que o parceiro soubesse que elas estavam com alguma disfunção. Então, a gente já tem ali que conversar e fazer a pessoa entender que não, que faz parte, sim, do tratamento, ela dividir com a pessoa, né? Então, isso é muito sério, né? A gente não conseguir conversar com o nosso parceiro de um casamento de muitos anos sobre um tratamento que a gente está fazendo para nossa saúde, né? E então realmente a área que eu atuo é muito complexa. A gente pega toda a questão de relação familiar, toda a questão de autoestima e a questão muscular, claro que é o foco, mas eu sempre gosto muito de trabalhar em parceria com outros profissionais, com psicólogo, né, com gineco, com certeza, porque isso é algo que tem vários fatores da vida que estão envolvidos, né? Então, por mais que a gente tente abordar um pouquinho, claro que não é a minha formação abordar essa parte mais psicológica, então sempre que possível um psicólogo atua também junto comigo. Claro. Né? Então é algo bem complexo, a gente vai falando, a gente vai pensando, né, olha quanta coisa que envolve. Com certeza. Pessoal, mais um break na nossa conversa aqui, vamos para um breve intervalo comercial e em seguida nós retornamos com o assunto que é a fisioterapia pélvica. Fica conosco. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço.
Amplo com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Há 20 anos, a Interni traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. E pensando em você, para comemorar esta data especial, a Interni lança 3 sorteios para deixar seus ambientes ainda mais lindos. São 2 sorteios pelas redes sociais e 1 pela loja física. Interni, móveis e decorações. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Quinta-feira é dia de talk show na Conecta Mais. E nessa quinta-feira você acompanha um Benite matrimonial. Aline Manfredi, Léo e Johnny Maziero. Eles são o Enlace Trio e estarão aqui nesse sofá. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia, construindo novos sorrisos. Pessoal, nos acompanhem na próxima quarta-feira no programa Mulheres, dia 16 de dezembro, com o tema Meu filho é trans. E agora? Nos acompanhem. Voltamos com algo a mais desta manhã com a Cássia Cola, fisioterapeuta pélvica e obstétrica, também com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações. E agora, uma questão que a Rosângela, no meio do intervalo, ela fez uma pergunta e eu vou fazer ela fazer ao vivo, Rosângela, já que tu não tem mesmo muito receio, pode fazer a tua pergunta. Existe a fisioterapia para os homens também. E seria interessante compartilhar um pouquinho como que é feita essa fisioterapia e os benefícios. Para quem é indicada essa fisioterapia? Claro. Sim, existe sim, né? A fisioterapia pélvica, ela é indicada para mulheres, para homens, para crianças também existem, né? Crianças com disfunções urinárias que urinam na cama durante a noite, então também. Na minha formação, na minha especialidade, eu me voltei somente para mulher, então eu trabalho somente com fisioterapia pélvica na mulher. A minha especialidade é fisioterapia na saúde da mulher. Porém, a fisioterapia pélvica tem sim, né, a abordagem para homem e para crianças também. Então, para homem, trata principalmente, né, os homens após cirurgia de retirada de próstata, né, que eles ficam com algumas disfunções dessa musculatura pela proximidade. Assim como na mulher, antes e após cirurgias na região, a gente sempre recomenda que seja feita fisioterapia pélvica também. Também para disfunção erétil, para problemas nesse sentido, também a fisioterapia pélvica é indicada para homens, né? Porém, como eu comentei, eu atuo somente com mulheres. Com mulheres. Para crianças também, né? Então, é um trabalho totalmente diferenciado. Claro que não tem nada de avaliação física, né? No caso da criança, a gente trabalha muito com orientação, com estimulação elétrica também, tudo muito tranquilo, mas também é um trabalho mais específico, né, e na minha formação, então, eu atendo somente as mulheres. E tu vê como as mulheres, aos poucos, elas estão deixando de ter essa questão do tabu, estão procurando mais. Hoje temos aqui uma profissional que pode falar, né, imagina o tabu que é para um homem. Né? E eu acho que é bem importante os homens também prestarem atenção nisso, né? Porque a gente tá começando a falar de uma forma muito tranquila. Mas é bom chamar atenção, né, Rosângela? Porque muitas vezes, poxa, tu fez a retirada de próstata, não
E não que é por causa dela, muitas vezes, que o homem vai ter outras disfunções e tudo mais. Que eu sei que tem gente que fica normal e vida que segue. Mas assim, aconteceu, poxa, procura, né? Tem profissionais pra isso também, né? Mas, Laura, olha só. Tu é uma pessoa extremamente instruída. Você já tinha ouvido falar nisso? Na fisioterapia pélvica para homens? Não. Então, imagine quantos homens que não fazem ideia disso. A maioria não faz ideia que existe. E muitos já vão para uma linha, muitas vezes, de tratamento. E sim, o tratamento, ele também é importante. Mas pode existir uma prevenção, pode existir um tratamento que vai numa linha um pouco diferente. E quantas pessoas que, às vezes, entram num estado de desespero, de uma ansiedade muito grande, até mesmo depressão. Os homens têm uma ligação, né, eles têm uma ligação mais íntima com o órgão genital do que a mulher. Então, o que acontece? É muito importante falar sobre isso, porque talvez a mulher que está nos assistindo agora está vivendo isso dentro da relação dela. O marido está precisando de ajuda. E sim, é difícil para as mulheres, é difícil para os homens, mas nós estamos precisando cada vez mais que as pessoas falem sobre assuntos como esse de forma aberta para informar, inclusive. Porque, por exemplo, eu ouvi agora a Cássia falando sobre a questão das crianças, eu não sabia disso. A questão do homem e da mulher eu sabia, mas da criança não. Então, quantas mães que estão assistindo agora também e que estão passando por isso, que vão pesquisar mais sobre o assunto e vão procurar profissionais da nossa região que podem auxiliar nesse momento. Exato. Isso é maravilhoso. Porque deve ter mães, assim, que chega a um ponto de dizer o que meu filho tem, né? Que faz xixi na cama todo dia, que isso, que aquilo. Então, tu vê o quanto é importante. Né? Até mesmo também, por exemplo, crianças com constipação também é muito comum, né? Então, tem uma abordagem bem grande. E no homem, assim como a Rosângela falou, eles têm sim mais dificuldade de acessar o tratamento. E também, por outro lado, eles têm menos essas disfunções, porque a musculatura do homem, como a pelve do homem ela é mais estreitinha e é mais fechada, assim, ele não tem tantas cavidades como a mulher, normalmente a musculatura dele é mais resistente. Então, o homem ele tem menos disfunções nesse sentido relacionadas a essa musculatura do que a mulher. Porém, sim, a gente tem um número muito grande de prostatectomia, né, que é a retirada da próstata. Muitas vezes o homem fica com algumas disfunções, como, por exemplo, incontinência urinária. E aí, depois que passou por um processo de câncer, de uma primeira cirurgia, ter que pensar, muitas vezes eles pensam direto numa nova cirurgia para resolver a incontinência urinária. Uma cirurgia em cima da outra, né? E hoje a gente sabe, isso é uma recomendação já cientificamente internacional, e a gente sabe que a fisioterapia pélvica é a primeira opção para incontinência urinária, antes da cirurgia, né? Então, a gente não pode pensar numa cirurgia num primeiro momento sem tentar um tratamento conservador antes, porque cirurgia, todo mundo sabe, né, tem todos os riscos em últimos e tudo. Casos, e muitas vezes a cirurgia de incontinência urinária, ela tem... enfim, volta, né? A gente tem que fazer novamente. Então, ela não é uma cirurgia que tem um bom tempo de duração. Muitas vezes a pessoa tem que fazer mais de uma vez. Então, a fisioterapia pélvica, isso em relação à incontinência urinária, tanto de homem como de mulher, a gente fala sem sombras de dúvida, é o melhor tratamento num primeiro momento. Não tem outra coisa, né? Isso eu falo com toda a segurança do mundo, porque a gente tem muitos estudos sobre isso. Claro. Que não tem nada que deva ser feito antes da fisioterapia pélvica nesses casos. Tanto incontinência urinária leve, moderada, grave, né? Então, com certeza. Todas elas. Muito legal, né? Falamos muito sobre incontinência, sobre outros probleminhas, e agora eu vou querer saber mais sobre as mamães, né? Como faz o acompanhamento também de muitas mães, né? E hoje até trouxe um equipamento pra gente conhecer. Gente, eu achei o máximo. Sinceramente, eu achei o máximo, porque assim, ó, as mulheres, claro que tem gente que gosta de uma hora marcada, gosta de ter lá, tipo, eu vou estar segura, vou fazer a minha cesárea sem problemas, eu quero isso e ponto. Ok, respeito, mas muitas mulheres gostariam de ter este momento, né, de mãe, de saber que o bebê nasce por aquele canal, daquela forma, né, e gostariam de passar por isso. Porém, a gente sabe que é difícil. Eu mesmo passei tanto tempo tentando e tudo mais, não deu, fui para cesárea. Mas, Cássia, hoje a gente tem uma forma que é interessante até para que as pessoas conheçam,
que é a fisioterapia pélvica para quem quer dar à luz de forma natural. Verdade. Laura, então sim, eu trabalho muito com gestantes, né? Quem me acompanha nas redes sociais ou me conhece sabe que eu realmente sou apaixonada por essa área. A gente faz o acompanhamento tanto de gestantes que querem cesárea como das que querem parto normal, né? Não é somente para o parto normal. Claro que o parto normal ele exige mais da mulher, então a gente tem um trabalho bem específico. Mas dentro da fisioterapia pélvica, a gente trabalha toda a preparação da mulher. Então, nessa parte de gestante, não é voltado somente para o assoalho pélvico. A gente trabalha postura, alívio de dores, né? Dor nas costas, que é muito comum, inchaço. Então, todos aqueles sintomas que a gente sabe que na gestação eles surgem, né? A gente tem uma prevalência grande, a gente vai trabalhando também individualmente conforme cada paciente. A parte do assoalho pélvico, então, ela é importante tanto na cesárea como no parto normal, porque o que gera o enfraquecimento da musculatura é muito mais o peso do bebê durante os 9 meses dentro do útero, em cima desse músculo, do que o próprio parto, né? Então, o parto normal, ele não tem mais sido visto como um fator de risco, por exemplo, para a vagina larga, como muita gente fala, né? Não tem mais essa associação, porque a gente sabe que é muito mais pelo peso do bebê. Isso acontece tanto na cesárea como no parto normal. Porém, quando a mulher quer parto normal, né, na preparação comigo, a gente faz uma preparação integral para o momento. Então, eu explico tudo o que vai acontecer em cada momento, né, o que ela vai sentir. A gente treina as posições que ela pode fazer no dia para ajudar o bebê a encaixar, os movimentos que ela pode fazer no dia. A gente treina a respiração, né? A gente treina de que forma que ela vai empurrar o bebê, aonde que ela vai fazer força. Então, com certeza, a mulher ganha uma confiança muito grande. Isso faz muita diferença, né? Quando ela acredita e ela, ao mesmo tempo, ela vai querer se desafiar, porque ela já aprendeu tanta coisa, então vai chegar um momento lá e ela vai dizer, não, eu já sei que daqui a pouco vai acontecer isso, eu vou persistir. Né? E isso que aconteceu contigo, né, Laura, de entrar em trabalho de parto e evoluir para uma cesárea, também eu sempre falo para as minhas pacientes, a gente fala muito, que pena, né, passou pelas duas dores. Na verdade, a gente não pode pensar assim, porque... nem pela dor, porque eu disse, eu gostaria muito, tranquilamente eu iria para um segundo parto, tentaria parto normal. Que na verdade, Laura, o fato de tu ter entrado em trabalho de parto é muito importante, né, para a mulher. Claro que cada escolha a gente sempre vai respeitar, né? Mas para a mulher entrar em trabalho de parto é um momento importante por todas as alterações hormonais, pela questão da amamentação. Então, quando a gente tem essa cesárea intraparto, né? A gente tem que pensar que não foi em vão o tempo que tu esperou ali até evoluir para uma cesárea, né? Realmente tudo tem sentido, né? Então, e também eu trabalho com o pós-parto, né? Então, as pacientes que fazem acompanhamento comigo na gestação, elas normalmente voltam dentro dos 3 primeiros meses para uma reavaliação, a gente vê como ficou a musculatura, né? Se teve, por exemplo, se teve episiotomia, que é aquele cortezinho, a gente até pode fazer aplicações de laser na cicatrização, da cesárea também, como ficou o abdômen, né? Que a gente sabe que pode ficar com aquele afastamento, que é a diástase. Então, tudo isso também no pós-parto a gente acaba abordando. Então, é um trabalho bem completinho. Muitas vezes os pais vêm junto. Eu trabalho também, claro que antes da pandemia muito mais, mas com grupos, né, de gestantes. Também tem o grupo Maternitá, junto com a doutora Sofia e a doutora Cimeia, que é um grupo de apoio para gestantes. Então, realmente é uma área, assim, bem... que eu sou muito apaixonada, né? E o trabalho é bem completo, a gente prepara para a cesárea, para o parto normal. Na parte da cesárea também a gente explica tudo o que vai acontecer, porque por mais que seja uma cirurgia, às vezes chega na hora, a mãe se assusta com alguma coisa, ela não sabia, por exemplo, que iam amarrar a mão dela em algumas situações, né? Então, tudo é explicadinho. Então, a mulher, ela chega totalmente preparada, porque o que eu acredito muito é um parto ativo, tanto parto normal como cesárea, que a mulher entenda o processo que ela vai viver e participe, né? Que ela não fique só como uma protagonista nesse momento que é tão importante. E para um casal, Rosângela, a época de um bebê, como tu sente os casais e eles chegam para ti quando a mãe engravida, porque é uma outra situação, né? Esse ano eu acompanhei 2 gestantes. E é um momento único para a mulher, né? Um momento de descoberta também, principalmente quando é o primeiro filho. E é muito importante esse movimento, como a Cássia falou, quando o pai vai junto também, né? Quando o casal busca, porque isso cria uma conexão diferente, uma proximidade diferente. Nós sabemos que uma relação, ela é feita por pilares, por vários pilares que são importantes. E um dos pilares é a afetividade
afetividade, é essa parceria, né? É essa troca, é o estar junto, é viver o momento. Então é importante que o pai também faça, né, se faça presente nesse momento único para a mulher. Por quê? Muitas vezes a mulher vive muito a experiência e o homem, por uma razão ou por outra, não faz tanto parte daquele momento e o casal acaba, né, se afastando. Também é um motivo de afastamento entre os casais. Agora, quando os dois estão juntos, a mulher traz também esse assunto para a relação. Eu quero a tua participação, eu gostaria, seria importante para mim, seria importante para nós enquanto família. O casal fica mais unido, fica mais próximo e aí é lindo. É um momento que se torna ainda mais especial para a mulher. Com certeza. E Cássia, gostaria que tu mostrasse um aparelhinho que eu achei super legal. Eu acho que mães que podem estar nos acompanhando vão gostar, assim, de saber que isso existe, tá? Porque, Cássia, mostra para nós esse aparelho. Laura, esse é o Epinô, então. Ele agora está em alta, né? Nos últimos momentos, assim, tem se falado muito no uso do Epinô. Então, o Epinô, ele é um equipamento alemão, né? Ele surgiu já há alguns anos, né? Uns 15 anos, eu acredito. Ele veio para o Brasil recentemente, né? E ele é um aparelho que a gente usa para preparar a mulher para o parto normal. Esse é o principal objetivo, né? Então, qual que é a função dele? É preparar a mulher para que ela consiga ter aquela percepção para empurrar o bebê e também para que ela não tenha muitas lesões na musculatura. Então, as lacerações, que são aqueles rasgos que podem ocorrer internamente, ou também a episiotomia, que é o corte, né, na região ali entre vagina e ânus, que muitas vezes é feito no parto normal. Então, hoje a gente sabe que esse corte, por mais que antigamente ele era feito de forma quase que uma prática em todos os partos, hoje a gente sabe que ele traz prejuízos, então tem se tentado evitar ao máximo que ele seja feito, né? Então o Epinô, ele é um aparelhinho justamente para alongar a musculatura da vagina antes do parto. A gente usa ele bem no finalzinho da gestação, somente a partir de 34 semanas. E aí a gente começa a fazer um treinamento do período expulsivo, um treinamento para a mulher empurrar. Então é bem legal porque também traz essa confiança, né, para elas. Além disso, ele também permite que, eu não sei se a gente consegue enxergar. Eu acho que consegue, ali. sim. Ele também permite que quando a mulher contrai, porque isso é introduzido intravaginal, então quando a mulher contrai o músculo, ele dá o valor de pressão que ela consegue fazer. Né? Então, com isso, a gente consegue fazer um acompanhamento a cada sessão, ver se está evoluindo, né? Se está estabilizado e tudo isso. Mas, no caso da gestante, esse balãozinho, ele é introduzido e a gente vai inflando ele, a gente vai enchendo. Sim. Então, ele chega a 10 centímetros, que é o tamanho total da dilatação e da cabecinha do bebê, né? Mas claro que a gente vai a cada sessão enchendo um pouquinho. Sim. Quando a paciente diz que está sentindo que está esticando um pouquinho, então a gente para, a gente deixa uns minutinhos e em seguida eu explico todo o processo, como que ela vai respirar, onde que ela vai fazer força e ela vai empurrar o balão. Então, ela simula o momento do período expulsivo, né? Então, claro, ele enche um pouquinho mais, para vocês terem uma ideia. Sim. Mas a gente vai enchendo gradativamente, não traz nenhum desconforto, porque a gente vai bem aos pouquinhos, né? E ele traz essa sensação antes de chegar na hora. Então, a mulher já chega também com uma confiança maior de saber o que vai fazer. Mas com certeza, porque a mulher, eu vejo como mãe, que eu pensava, meu Deus, como vai sair um bebê, né? Então, a gente tem esse receio e quando tu vê que tu pode ter uma experiência antes, né, disso, te deixa muito mais tranquila e diz, poxa, não é aquele bicho de 7 cabeças, o organismo, a tua, né, todo o teu corpo já está se preparando para isso. Então, poxa, tu tem esse sentimento de que é algo bem mais tranquilo. Claro que cada mãe tem que avaliar a sua, né, porque eu digo, né, eu fui com tranquilidade, mas tem mães que dizem, pelo amor de Deus, já marca, eu sei que eu tô grávida, já marca para daqui a 9 meses, tá? O dia 8 para não correr o risco de vir. É normal. Então tem que ver de cada um, né? Mas caso você tenha interesse, mamãe, queira procurar, né, um treinamento desses, estar em contato com a Cássia para justamente poder ter ver essa evolução, né? Então, fica à vontade, né? Procure o pessoal Grupo Maternitá, aqui de Nova Prata mesmo, né? Que tem várias profissionais que podem auxiliar todas as mamães.
Meninas, chegamos ao final do nosso programa, estamos zerando mesmo o tempo, eu agradeço demais. Cássia, nossa, todas as tuas explicações, e acredito que muita gente em casa deve ter mexido um pouquinho, né, na curiosidade pelo menos, e também pode ser que alguma coisinha que a pessoa esteja sentindo possa procurar. Então, muito obrigada, Cássia. Imagina, Laura, foi um prazer. Passou super rápido, acho que o nosso papo estava realmente bem bom, né? Eu gostei muito, fico sempre à disposição quando que precisarem. E também, quem quiser entrar em contato comigo para tirar outras dúvidas, né? A gente sabe que às vezes essas dúvidas geram um certo constrangimento, né? Então, eu tenho as minhas redes sociais, eu fico sempre bem à disposição. Quem quiser me perguntar, sem compromisso nenhum, é só entrar então em contato comigo. É isso aí, é Cássia Cola nas redes sociais, isso, né? É cassiacola.fisioterapia. Ótimo, ótimo. E Rosângela, mais uma vez, né, nos ajudando com esse papo sobre mulher, sobre relacionamento, né, sobre as nossas quartas do sofá. Muito obrigada, Rosângela. É muito bom estar aqui com vocês, mais uma quarta, e esse assunto foi incrível, e eu tenho certeza que tirou várias crenças sobre sexualidade, sobre a vagina, sobre o nosso corpo, sobre a importância do autoconhecimento das pessoas que estão em casa, né, nos assistindo. Então é muito bom ter um espaço como esse, a Conecta à frente, né, para mostrar que sim, nós mulheres temos toda a possibilidade de conhecer o nosso corpo e amar o nosso corpo, e se alguma coisa não está tão legal, se você percebeu que tem uma disfunção, se você percebeu algo te incomodando, procura ajuda, não fica passando por tudo isso sozinha, você não é uma pessoa anormal, você não está vivendo algo que é único, com certeza você procurando ajuda vai ter um apoio e vai ter uma solução para aquilo que você está vivendo, então é maravilhoso poder falar sobre isso. É isso aí, muito obrigada. Então, pessoal, muito obrigada a você que está em casa, nos acompanhou nessa manhã, né? E eu convido para que fiquem conosco. Amanhã temos as quintas-feiras da educação. Nos acompanhem porque a gente vai estar conhecendo o ensino médio, né? Para quem não sabe todas as modificações que a nossa educação passou durante todos esses últimos anos, a gente tem uma nova proposta de educação, nós temos nono ano, nós temos um ensino médio renovado. Então, pais, acompanhem, que é muito importante também para ficar sabendo. Então, um abraço a todos e até amanhã.